cozido, 6 ovos, 4 bananas, sumo de uma laranja. Coloque as bananas num recipiente juntamente com o sumo de laranja e passe pela varinha mágica. Acrescente o leite condensado e as gemas e bata bem. Bata as claras em castelo e junte. Leve ao frigorífico até à hora de servir. Decore polvilhando com amêndoa ralada ou canela. Bom apetite! Um homem na cozinha. O lindo distrito de Aveiro já há muito que queria mostrar ao mundo o que de melhor se pode fazer e ter na arte da expressão portuguesa. Rádio Vila Nova e Divulgar-te. Unidos a uma só voz em www.rbn.pt. Todas as segundas-feiras, às 22 horas. Rádio Vila Nova e Divulgar-te. A nossa marca por toda parte. Pais e filhos. Conversas de bem-estar, de aprender e partilhar. Pais e filhos. Com Teresa Margarida Brandão. Bem-vindos, queridos ouvintes da RVN, e bem-vindos todos os amigos que habitualmente nos fazem companhia nas redes sociais. E bem-vindos ainda todos aqueles que vão escutar-nos em diferido e que vão aproveitar também deste nosso encontro. Como já tinha publicitado ontem, a nossa convidada de hoje é a Andreia Lopes. Andreia é uma amiga de já há uns anos grandes. Conheci a Andreia através do Clube de Inteligência Emocional na escola e logo fiquei cativada pela sua forma de ser, por tudo aquilo que ela sabe, pela sua grande experiência e pela capacidade de exercer aquilo a que nós chamamos a parentalidade consciente. E agradeço do fundo do coração, Andreia, ter aceito este nosso convite. A Andreia, neste momento, reside em Viseu e de certeza que vamos passar momentos muito bons de conversa animada e de grande partilha. Obrigada, Andreia, por estares aqui connosco e por teres aceito este nosso convite. Obrigada, eu. Boa noite a todos. Pronto, é aquilo que a Teresa disse, nós somos já amigas, por isso isto vai ser uma conversa entre amigas, espero eu, e aquilo que nós pudermos partilhar, um bocadinho daquilo que nós sabemos, pronto, é um bocadinho por aí. Andreia, habitualmente com as pessoas que recebemos neste programa, a primeira pergunta é sempre esta: quem é a Andreia? Quem é a Andreia? Olha, isso é uma pergunta que eu acho que nós todos passamos a vida toda a tentar saber, não é? Quem é que nós somos? Dentre muitos papéis, não é? E dentre muita coisa, eu acho que acima de tudo sou mãe. É a tarefa que eu tenho mais importante de todas. Sou professora de yoga para crianças e nas escolas e tenho um estúdio de yoga também, onde organizo também alguns eventos nesta área. Também sou esposa, sou criança, como diz o meu filho, sou muitas coisas, sou artista quando calha, pronto, eu acho que nós nunca devemos nos classificar só como uma coisa, porque acho que nós somos muita coisa. E somos mais ainda do que aquilo que nós podemos imaginar, não é? Coisas para trás que a gente nem imagina que nós já fomos e que trazemos ainda. E talvez para a frente também ainda venhamos a ter outras coisas que nem temos agora a ideia, não é verdade? Então, Andreia, tu vens realmente de uma área da publicidade e do marketing que é distinta de tudo aquilo que tu fazes agora. Ou seja, um pouco diferente, embora ainda haja aí algumas nuances da tua formação académica. Sim. O que é que te trouxe a esta área da articulação de todo o teu fazer com jovens e com pais?
Então é assim, eu desde criança estive sempre na dúvida entre publicidade e educadora de infância, porque eu adorava trabalhar, sempre gostei de crianças e adorava trabalhar com crianças, mas achava que ser educadora, ter 25 crianças para tomar conta era demasiado para mim. E então não acabei por não ir para essa área, ir mais para a parte artística, que era a outra parte que eu gostava, e para a publicidade, porque aquela parte que me interessava era mesmo a parte mais visual. O design gráfico, o design de comunicação e essa área. Só que, entretanto, nunca consegui entrar numa agência de publicidade. Trabalhei alguns anos em marketing, como comercial, mas não realizava, não era uma coisa que eu gostasse muito. E com o nascimento do meu filho, eu tive uma proposta para ir experimentar, para fazer a primeira formação de yoga para bebés cá em Portugal, que foi dada por uma amiga minha, Sandra Matos, e quando fiz, apaixonei-me porque era a oportunidade que eu tinha de estar com as crianças e de fazer bem aos meus filhos, porque o yoga para bebés é muito bom para as crianças, para os bebés, a nível de desenvolvimento, dar-lhes ferramentas para eles conseguirem ter vocabulário de movimentos. Eles começam a conhecer melhor o seu próprio corpo, sabem aonde está o pé, onde está a mão, e isso é muito, muito importante para o desenvolvimento dos bebés, além do vínculo com os pais. Pronto. E depois, a partir daí, foi uma bola de neve, porque eu depois fiz yoga do riso, yoga para crianças, fiz meditação para crianças, mindfulness, taças tibetanas, pronto, e uma série de outras formações, todas ligadas à parte mais infantil, porque é com eles que eu gosto de trabalhar. Andréia, e como é possível, como se põe em prática yoga com bebés? A partir de que idade é que os bebés podem fazer yoga? Então é assim, o yoga para bebés começa aos 2 meses, a partir dos 2 meses. É feito, ou seja, eu demonstro num boneco, os pais é que fazem com os seus filhos, eu não toco nas crianças. Nós normalmente fazemos em círculo para haver alguma interação com os outros bebés, para estimular essa interação, embora nessas idades não é muito importante que seja em grupo. Eles ainda não interagem. A partir de um ano e pouco, já começa a ser importante ser em grupo e estar em grupos, até para a socialização. Aí começamos a trabalhar outras ferramentas, para além do vocabulário de movimento e de alguns probleminhas que os bebés têm, como as cólicas, o dormir melhor, os alongamentos são muito importantes nos bebés, porque eles passam muito tempo em cadeirinhas, e é muito importante alongá-los, fazer estirar os bracinhos e as perninhas, para que eles não criem tensões, porque muitas das vezes o choro do bebé não tem a ver com cólica ou com ele estar mal disposto, ou eles às vezes estão desconfortáveis. E uma das razões desse desconforto é o facto de eles criarem essas contraturas, e não são contraturas, não se pode chamar contraturas, mas é um desconforto por estarem muito tempo sentados e acomodados nessas cadeirinhas. Realmente eu tenho pensado numa coisa, Andréia. Estas cadeirinhas novas que se vêem, que parecem uns ovinhos, talvez sejam muito práticas, mas serão o ideal para o corpo de um bebé que está a crescer? É assim, eu não vou falar enquanto pediatra, mas da minha experiência, aquilo que eu posso dizer é que assim, quanto menos tempo os bebés passarem nessas cadeirinhas, melhor. Elas são importantes nos automóveis, sem sombra de dúvida, e aí têm de ser mesmo usadas. Mas fora desse lugar, é bom que eles sejam retirados e passem tempo no chão. Os bebés, o ideal para eles, o melhor sítio que eles podem estar é com uma mantinha no chão,
deitadinhos, hora de barriga para cima, hora de barriga para baixo, tentar estimular essa situação, que é eles também experimentarem virarem de barriga para baixo, virarem de barriga para cima, terem assim uns brinquedinhos para estimulá-los, mas o ideal, o melhor sítio para um bebê é o chão. Andreia, tu com toda esta paixão pelas crianças, falas também e vives também uma outra paixão que a mim também me deixa apaixonada, que é a educação através dos contos e das histórias. Sim, eu conheci os livros de infantis através dos meus filhos. O primeiro livro infantil que eu comprei e que tem um significado especial para mim foi o André aprende a dizer não. E esse livro acho que já nem sequer existe. Foi para o meu filho de 15 anos. Ele, na altura, ele tinha muita dificuldade em dizer não aos amigos. Tudo que os amigos lhe diziam ou pediam, ele cedia e depois ficava triste, porque ou perdia as coisinhas que eram dele, porque os amigos tinham-lhe pedido e ele tinha dito que sim, mas ele não queria ter dado, e esse livro foi muito, muito interessante, porque nós líamos esse livro e depois falávamos sobre o André e porque é que o que é que achas que o André devia fazer, e ele depois acabou por... Pronto, pelo menos eu acho que sim, eu acho que os livros ajudam a nós conversarmos sobre o assunto de uma maneira leve e sem o sermão, e que é muito difícil dos pais conseguirem, nós pais, eu falo por mim também, nós temos muita dificuldade em educar sem usar muito sermão, e acho que esse livro foi muito útil. A partir daí, eu sempre que vou a uma livraria, eu vou à secção infantil e fico lá, às vezes leio, como são livros pequeninos, às vezes leio todo lá na livraria, e quando são histórias que eu acho que realmente podem ajudar os meus alunos ou os meus filhos, eu acabo por comprar. Eu tenho uma estante imensa de livros infantis, e o meu filho mais novo já tem 9 anos, por isso ele praticamente já não lê esses livros, mas eu continuo a comprar na secção do pré-escolar, porque eu acho que a secção do pré-escolar é maravilhosa. Nós, quando estivemos na nossa conversa de prepararmos esta entrevista, sentimos que a utilização destas histórias infantis podem muito contribuir, já até depois no segundo e terceiro ciclo, para trabalhar o bullying. Sim, há alguns títulos que fazem de uma maneira muito simples. Eu até trouxe aqui aquilo que nós falamos, que é este. É um livro super, super simples. Deixa eu ver se eu consigo pô-lo aqui. Ok. Então, ele chama-se Os Animais Estavam Zangados. E esse livro tem a ver com essa situação também um bocadinho do bullying, porque ele vai mostrar o poder da palavra, e que a palavra, quando é positiva, tem uma reação positiva nas pessoas, e quando é negativa ela pode destruir o dia dessas pessoas. Aqui é utilizado animais para personificar isso, mas o autor, num livro muito simples e que nós conseguimos muito bem explicar aos miúdos, porque eles entendem perfeitamente a mensagem, explicar que nós devemos pensar naquilo que dizemos, porque normalmente as crianças, quando dizem, pensam sempre que mas isso ele já sabe que ele é gordo, para que eu... Não tem problema nenhum, ele já sabe. Não... Só que nós não dizemos que ele é gordo ou que ela é gorda como característica. Nós dizemos de uma maneira má, ou seja, como uma crítica. Uma crítica, exatamente. E isso é que torna qualquer das características, seja alto, gordo, baixo, numa coisa nefasta e que vai fazer mal à pessoa, porque mais do que palavras, o mais importante é a energia que nós pomos nelas. E aquilo que acontece nesse livro é justamente isso.
Há um outro também muito engraçado também, que fala também deste género de assuntos. Deixa ver, que é este. Os 6 homens que procuravam a paz. Este livro também é muito engraçado e começa assim, que são 6 homens que procuram a paz, eles saem de um sítio e começam a construir. Isto aqui é a história da nossa sociedade. Começa tudo muito pequenino, uma cidade muito pequenina, eles todos a trabalharem em conjunto, só que aquilo começa a crescer, a cidade começa a crescer, começa a ter necessidade de ter um líder, começa a haver problemas em descobrir quem é que vai ser o líder, depois começa a haver problemas porque eles começam a ser maiores do que a outra aldeia, e depois começam a trabalhar, a entrar em conflitos com as outras aldeias, ou seja, tudo começa com uma boa intenção. É isso. Este livro começa assim. Tudo começa com uma boa intenção. Nós estamos todo o ser humano procura paz, mas não sabe parar. E porque nós, quando encontramos a paz, ela não nos chega. E então queremos sempre mais. E depois descobrimos que aquilo, no final de tudo, depois de muitos problemas, muitas brigas, algumas mortes, o livro chega à conclusão que eles voltam a ir à procura da paz. Porque a nossa vida é eternamente isto, é andar à procura da paz. Só que às vezes distraímos-nos pelo meio dos percursos mesmo, da vida, não é? Dos exato, caminhos. ou seja, nós achamos sempre que queremos mais, precisamos de mais. A paz só é importante enquanto não a temos. Depois que a temos, achamos que precisamos de outra coisa, que a paz não é o suficiente. Nós vivemos num país com paz e só isso eu acho que já é... Nós devíamos agradecer. Pronto, e isto são só 2 exemplos que podem ser trabalhados. Eu também existe outro que é as girafas não dançam também, e nas girafas não dançam também a história é o bullying, no sentido em que todos dizem, não, tu não sabes dançar, tu não vens a baile, tu não... E ela fica triste e vai-se embora, e se não fosse um grilozinho a ajudá-la a encontrar a música dela, ou seja, a música que todos nós temos cá dentro, ela não tinha descoberto a maravilhosa dançarina que ela era, porque ela queria. Ou seja, nós quando queremos alguma coisa, independentemente do que os outros nos dizem, a gente deve seguir em frente. É um bocadinho essa mensagem das girafas não dançam. Andréia, tu, ao mencionares todos estes livros, depois eu posso, para quem nos ouve, eu posso deixar, com a permissão da Andréia, Claro. alguma bibliografia, depois quando eu colocar o nosso vídeo no Facebook, ou até depois também na página da rádio, colocar a bibliografia que estás a sugerir. E falando assim de livros e dessa particularidade ou particularidades em ensinar, isto leva-nos à escola. Uhum. Como é que tu visualizas a escola dos teus sonhos? A escola que realmente aceita cada um na sua singularidade? É assim, pegando um bocadinho na conversa que nós tivemos no outro dia, é assim, eu não acredito na escola como nós temos agora. Acho que Dr. Pacheco, José Pacheco. Nós temos um sistema que não funciona e as pessoas ainda não se aperceberam disso. Mas isto há de chegar à altura em que vão se aperceber, porque isto vai romper por algum lado. Nós queremos estereotipar as crianças, queremos que todas gostem do mesmo, que todas façam o mesmo, que todas tenham os mesmos desempenhos nas diversas disciplinas, e nós estamos a perder o pensamento crítico. E o pensamento crítico é importante porque nós não damos espaço às crianças para pensarem naquilo que estão a aprender. Nós dizemos às crianças, vocês têm que decorar. E tem aqui isto, aquilo para decorar. As datas, ou seja o que for, mas nós não damos tempo para eles e não questionamos.
eu li há uns tempos, já não sei se foi o Augusto Cury, mas ele dizia que mais importante na educação é o questionamento e não a imposição. Ou seja, nós estamos damos dados que podem mudar daqui a algum tempo. Ou seja, tudo o que nós aprendemos agora já foi alvo de muita mudança. Nada é puramente nem dogmático, já todos devíamos ter percebido isso, não existem dogmas. E se nós estimulássemos o pensamento crítico das crianças, acho que era... nós temos crianças fabulosas como nunca tivemos no planeta, crianças com uma maturidade e um pensamento crítico acima da média, que muitas das vezes surpreendem os pais, surpreendem os professores com algumas saídas inusitadas, como se a gente... nos abalam as estruturas e nós ficamos assim, ei, peraí, quer a nível humano, quer a nível desse pensamento crítico, que eu acho que é muito importante. É ele que nos vai levar a que nós consigamos ter bons cientistas que vão inovar, que nós consigamos ter bons artistas, pessoas que se questionam a elas próprias, e eu acho que o futuro da nossa educação deveria ser, e é essa escola que eu, pegando na pergunta que tu fizeste, é essa escola que eu acredito. Eu acredito numa escola holística. Eu acredito numa escola onde nós tenhamos espaços diferenciados para as diversas partes do nosso ser. Nós não somos só académicos, não somos só nosso intelecto que interessa. Nós temos que ter espaço para a socialização, nós temos que ter espaço para a espiritualidade, nós temos que ter espaço para a parte académica também, que eu acho que é importante, até para estimular a curiosidade. Esse, para mim, é que é o fator essencial na parte académica. Nós devemos transformar essa parte académica num estimulador da curiosidade das crianças e fazer com que elas próprias tenham vontade de ir ao computador, pesquisar mais. Antigamente nós tínhamos que ir ao enciclopédias pesadíssimas, se tivéssemos... À biblioteca municipal. Hoje em dia não, hoje em dia eles têm facilidade dos tablets, dos computadores e nós não necessitamos de tanta informação, nós temos tudo no computador. Isto é uma das coisas que nós ganhamos com essa era digital, é que os miúdos não precisam de ter tudo aqui. Eles precisam de pensar e saber pensar. O resto eles podem ir buscar. Eles só precisam de saber também onde buscar, porque há muita informação e informação difusa e errada, e que leva-nos a coisas que também não interessam. Mas acho que cada vez mais nós temos que estimular uma memória saudável. E essa memória saudável tem que vir das emoções. E as memórias saudáveis são aquelas que nos vão recordar um professor que nos fez brilhar os olhos, um professor que nos estimulou a criatividade, inspirou-nos, e esses acho que são a escola que eu acredito. Sim, Tercinha? Esta internet de vez em quando para que umas partidas, mas isto é pronto, mas é isso que eu estou a dizer. Esta é a escola em que eu acredito, porque eu acho que é a única escola capaz de motivar esta nova geração. Nós temos uma geração que não precisa de decorar tanta coisa, eles precisam de ser estimulados para os sentidos, seja no toque, no olhar, para que eles não se percam nos ecrãs, e é isso que nós devíamos tentar desenvolver. É uma educação de sentidos, é uma educação em que eles tirem prazer da vida, porque acho que isso também é uma coisa muito importante, porque esta geração tem tendência a ter ansiedade, depressão,
às vezes alguns cometem até, suicídio, e acho que é importante para que esta geração não se perca, porque é tão especial, é justamente nós conseguimos estimular os sentidos deles e eles perceberem o quanto é bom viver. Pronto. Andréia, e neste sentido, tu idealizaste o teu próprio sítio. Sim, eu tenho um estúdio, era uma loja... Vou só buscar o carregador, peço desculpa. Sim. Era uma loja vazia em que ela foi toda pensada para ser um espaço agradável, principalmente para os miúdos, mas eu também tenho adultos no estúdio. E pegando naquilo que eu te disse que eu adoro livros, a graça do estúdio que chama-se Namaste Shala. E Namaste significa o bom que há em mim, ou o Deus que há em mim, a espiritualidade que há em mim, cumprimenta, honra o bom que há em ti. E Shala significa escola ou casa. Então é a nossa casa da luz, porque eu acho que, Namaste para mim é luz e é a nossa casa da luz. E está dividida em 3 secções, e pegando nos livros, porque isso eu acho que não te disse ontem, mas nós temos a Sala do Príncipezinho, que é o meu livro por eleição, o meu livro da vida, que é a sala principal. Tenho a Sala do Peter Pan, que é a sala das crianças, e tenho um espaçozinho que é tipo um hall para receber as pessoas, onde elas ficam à espera das aulas, que é o Jardim da Alice no País das Maravilhas. E então todas têm uns autocolantes e uma frasezinha relacionada com o tema. Mas foi um sonho realizado e que eu queria poder dar às crianças as condições ideais para eles poderem praticar yoga, já que nas escolas nem sempre é possível ter as condições ideais. E tens mais atividades além do yoga para crianças? Convidas mais pessoas para fazerem algumas formações? Sim, eu tenho a parte dos adultos, tem yoga para adultos e tem pilates para adultos. Já tivemos Qigong também, só que neste momento não abriu a turma este ano. Na área das crianças, eu já tive teatro, só que nunca, há algumas coisas que têm alguma dificuldade ainda em abrir, que nós vivemos numa cidade ainda pequenina. Para algumas coisas, é grande para outras, mas é pequenina para algumas coisas, e então, como já existem espaços específicos de teatro e de música, é mais difícil de conseguir grupo fora desses sítios. Mas depois, ao fim de semana, nós temos workshops, desde meditação, já tivemos workshop de corpo-espelho, de reiki, de taças tibetanas, inúmeras coisas que vamos tentando fazer com algumas pessoas pessoas amigas que vão nos contactando e vão lá fazer algumas atividades ao fim de semana. Andréia, e também daquilo que já conhecemos uma da outra e da nossa conversa, para todos os nossos ouvintes, o que é que tu sentes relativamente a este rótulo muito aborrecido das crianças hiperativas? Porque é que hoje, se for buscar este rótulo, as nossas crianças são hiperativas? Isto pode ser visto por outra perspectiva. Pronto, eu nem acredito ou melhor, eu acho que há algumas crianças que têm alguma dificuldade em controlar a sua energia. O rótulo da hiperatividade tem assim algumas relutâncias. Eu acho que isso tudo poderia ser contornado. Elas passam demasiado tempo numa sala de aula, e para crianças que tenham, e antigamente, de certeza absoluta que havia crianças hiperativas, só não eram classificadas como tal porque eram apenas crianças agitadas. E depois na escola davam umas grandes reguadas. Exatamente. Agora, estas crianças normalmente são crianças super inteligentes. São crianças que não têm paciência para estar muito tempo sentadas,
não têm paciência para estar sempre a ouvir a mesma coisa. Eu hiperativos tenho poucos, por norma já tive 1, 2 que foram classificados como tal, embora eu não, acho que apenas eles são agitados e eles precisam desse estímulo, eles precisam de correr. Normalmente quando eu tenho uma criança assim mais ativa na aula de yoga, os outros sentam-se e ele continua atrás de nós a correr, para trás, para frente, para trás, para frente. E os outros normalmente perguntam, professora, porque é que ele pode correr e tal? É assim, nós todos já vamos correr, mas ele precisa de correr mais do que nós. E é um bocadinho assim, nós temos que, até os próprios miúdos têm que começar a perceber que nós temos que aceitar essas diferenças. Há miúdos que não vão conseguir estar o tempo todo sentados a assistir à aula, e se nós contrariarmos, é pior. Porque quando contrariamos, torna-se mais complicado ainda de gerir. E normalmente eu tento ocupá-los. Pronto, é um bocadinho por aí, eu tento ocupá-los, fazer qualquer coisa mais agitada com eles. Agora, por exemplo, déficit de atenção. Déficit de atenção é que eu acho que é uma coisa que é tão curricular. Toda a gente tem déficit de atenção, quase, se calhar até numa sala de aula de 25 alunos, se calhar 20 têm déficit de atenção, se for preciso. Porque todos nós nos distraímos. E para mim, déficit de atenção é quando a pessoa não está motivada, não consegue estar motivada para a aula, e ela tem muitas distrações, tem um pensamento muito acelerado e ela tem a dificuldade de não seguir essas distrações. Não é de não se concentrar, ela tem dificuldade em não seguir as distrações, porque as distrações dela são tão giras, tão divertidas, tão muito mais interessantes do que aquilo que a professora está a dizer, que é muito mais divertido para ela estar a seguir essas distrações. Eu conheço uma menina que foi classificada assim, que ela inventava histórias enquanto estava na escola. E histórias maravilhosas. Agora, eu pegava nela e dava-lhe um desenho para pintar, ou há umas rodinhas que se fazem com a caneta, tem uns buraquinhos, e aquilo implica muita destreza e muita concentração para não sair com a caneta do buraquinho. Tem que se fazer aquilo com muita calma. E ela conseguia fazer melhor que qualquer um dos meus outros alunos. E ela era artista, ela era das artes. E não podemos querer que todos sejam maravilhosos. E depois, a nível de académico, ela é maravilhosa na sua especialidade, naquilo que ela sabe fazer. E que ela faz muito bem mesmo. Ela pintava muito bem, ela desenhava muito bem. Só que, de alguma maneira, a parte académica destruiu-lhe a autoestima. Porque muitos dos miúdos depois pedem para tomar medicação porque eles querem ser como os outros. E não querem que os outros achem que são burros. E que os chamem de burros. E acabamos num ciclo vicioso, que é não aceitamos as diferenças, e como não aceitamos as diferenças, acabamos por obrigar os que são diferentes a se anularem e tentarem ser iguais aos outros. E isso só acontece realmente medicados, porque eles são diferentes, mas é a diferença deles que os torna especiais. E é natural muitas destas crianças, por serem assim, terem um mundo tão rico a nível de imaginação, que esta realidade é muito difícil para essas crianças. É muito complicado viver num mundo tão sério, tão cheio de regras, tão difícil de ser diferente. E elas acabam por, ou se refugiam nelas próprias, nesse universo, ou se não, são obrigados a tomar essas medicações para conseguirem ser iguais aos outros. Iguais que elas... Pronto.
mas acabamos por matar de alguma maneira o artista que estava lá dentro, ou alguém que tinha uma imaginação acima da média. Há uma coisa que eu acho que era importante, isso também tem a ver com aquilo que eu aprendi ao longo também dos trabalhos onde eu estive. Um bom líder, na minha opinião, é aquele que tira o melhor de cada um. Se eu sou líder de equipa, eu não posso querer colocar uma pessoa que é super desorganizada a fazer a organização do nosso dia, a colocar as tarefas todas por ordem, por horas, e mandar este para aqui. Não, eu tenho que perceber quem são elas, quem são essas pessoas, para depois poder delegar-lhe aquilo que eu acho que elas podem me dar, podem trazer de bom para a nossa equipa. E eu acho que quando a escola funcionar enquanto nós estamos a trabalhar em equipa, a nossa turma é uma equipa. Nós temos meninos muito bons a matemática, temos meninos muito bons a português, temos meninos muito bons às artes, temos meninos muito bons a desporto. Então vamos trazer o melhor de cada um e fazer com que eles se sintam valorizados e especiais por aquilo que eles são e não por aquilo que eles querem que eles sejam. Pronto. Isso é um bocadinho o meu sonho. E isso leva também, Andreia, às inteligências múltiplas. Sim, não é? sim. Perceber o que é que cada um traz de melhor para pôr cá fora. Pois, porque há pessoas que são excelentes oradores, há pessoas que são muito bons a cálculo matemático, e nós, se percebermos isso, ajudamos também a uma coisa que eu também tenho vindo a perceber, que é, antigamente nós, no 7º ano, quase, já sabíamos o que é que queríamos ser. Ou pelo menos o que é que queríamos estudar, quando fôssemos para a faculdade, ou quando acabássemos o 12º, o que é que íamos fazer. Hoje em dia, eu tenho assistido a muitos jovens que chegam ao 12º ano e não sabem o que vão fazer. Para onde é que eles vão? E eu acho que isso também deve-se um bocadinho a essa situação, que é, eles não foram estimulados no seu talento, Pois. naquilo que eles poderiam dar ao mundo. E acho que reduzimos os talentos às vezes a 3 ou 4 coisas, enquanto os talentos são muito mais vastos. E poderíamos ter pessoas mais felizes. Não é nem melhores profissionais, é pessoas mais felizes. Muito interessante. Se nós tentássemos ajudá-los a encontrar os seus talentos. Andreia, nós conhecemos-nos no clube Aprender a Ser Feliz. Pois, exato, na inteligência emocional. A inteligência emocional, o clube era aprender a ser feliz. Então, podemos aprender a ser felizes? Eu acho que nós todos estamos a tentar, pelo menos, aprender a ser felizes. Acho que a maior ambição do ser humano é ser feliz. Embora eu detesto quando dizem assim, a felicidade não existe, a felicidade é feita de momentos. Não. A felicidade, para mim, é um estado de espírito. E está intimamente ligado à gratidão. Quando nós somos gratos, nós somos felizes. E por isso é assim, eu acho que se nós queremos também uma nova geração mais feliz, nós temos que praticar com eles a gratidão. E só se consegue praticar com eles a gratidão se nós também soubermos dar. Porque se nós, pais, em casa, estivermos sempre a queixar-nos, sempre a dizer que isto do Covid, isto que nós não temos dinheiro para nada, e nós não pararmos de vez em quando para dizer, olha, ainda bem que nós temos saúde. Graças a Deus, hoje está um dia lindo de sol e nós podemos fazer qualquer outra coisa. Eu acho que é muito importante nós, todos os dias,
pararmos um bocadinho e contar as bênçãos, porque nós temos imensas bênçãos. Eu considero-me uma pessoa muito feliz, porque realmente eu sou grata e muito grata por tudo aquilo que eu tenho. E acho que é importante nós sermos gratos para sermos felizes. Sem dúvida. Andreia, uma das coisas onde eu gostava de pegar também um pouco, tu também fazes biodança? Sim. E há bocado estavas a falar nos jovens, no toque, na presença, no carinho. Como é que tu vês a biodança com crianças? Embora eu sei que fazes com adultos, mas sim, eu faço não como facilitadora, mas como aluna. É assim, eu acho que todas as ferramentas que nós pudéssemos usar para estimular os sentidos, voltando àquela conversa de um bocadinho, e nisso a biodança é uma ferramenta muito boa, porque trabalha-nos os sentidos. E nós nos apercebemos da quantidade de pessoas que realmente chega à biodança e muda a sua maneira de ver o mundo. Aquilo não é nenhum guru, não é nenhuma seita, mas o facto de nós nos permitirmos durante 2 horas, que normalmente é o tempo de uma sessão, de nós nos permitirmos sermos nós próprios, eu acho que isso faz com que as pessoas comecem a criar um melhor conhecimento dela própria e da força que ela tem. E isso muda completamente a postura das pessoas, a maneira como elas interagem, e pronto. Assim como há outras terapias que eu não... Pronto, biodança não é bem terapia, mas de alguma maneira mas no sentido em que todas essas ferramentas que nos façam a dança, a música, e por isso é que a biodança tem essas 2 coisas e acaba por nos ajudar assim tanto, a dança, a música, as artes plásticas, tudo aquilo que nos faz feliz é fantástico para nós nos desenvolvermos enquanto seres humanos. Eu acho que nós todos devíamos toda semana pelo menos encontrar ali 1 horinha para fazer uma coisa que nos faça estupidamente felizes. E por isso acho que pode ser a dança, pode ser a música, quem toca, que eu acho maravilhoso. Eu não toco nada, mas eu acho maravilhoso quem toca, quem compõe letras maravilhosas, quem escreve poesias. Nós temos tanto talento, e que muitas das vezes está lá escondidinho debaixo de uma pedra, porque não temos espaço para mostrarmos. E é importante criar esses espaços para os miúdos se mostrarem, porque há tanto miúdo talentoso que eu ainda há pouco tempo estava a ver o The Voice Kids, salvo aqui a publicidade, mas e eu fiquei impressionada com a qualidade daqueles meninos. São miúdos de 11, 12 anos que compõem músicas, que escrevem letras, que cantam estupidamente bem. Ou seja, é maravilhoso. Eu acho que nós não podemos perder estes diamantes, e é assustador que estes ecrãs roubem-lhes tanto tempo. É o meu maior desafio cá em casa. Eu tenho 3 filhos, não sei se já tinha dito, são 3 rapazes. Ainda não nos falaste dos meninos, que eu conheci ainda dentro da barriga. É verdade. 2 deles ainda são feirenses. É verdade. Mas o maior desafio, acho eu, hoje em dia, da parentalidade é o controle do tempo de ecrã. E porque é muito difícil, é quase um vício, e tu tens muita dificuldade, todos nós pais, acho eu, a maioria, tem muita dificuldade em controlar esse tempo, porque
eles contestam sempre, acham sempre que é pouco, acham sempre que... E voltamos àquela ideia do fast food, que nós também tínhamos falado ontem. Esta geração quer as coisas rápidas. Tudo o que demora muito tempo não pode ser feito, não tem interesse. Só que é assim, eu também já li uma situação que também é interessante, é assim, quando nós não temos nada para fazer, é que nós temos assim aquele nosso momento eureka. Se nós estivermos sempre a cabeça ocupada, sempre ligados a alguma coisa, perdermos demasiado tempo com televisão, PS4, telemóvel, nós não vamos conseguir parar e ter um tempinho para... olha, que ideia fantástica que eu tive. E nós temos que criar esses momentos de paragem aos miúdos, porque eles sozinhos têm muita dificuldade em fazer. Eu, em tempos, quando eles eram mais pequenos, eu conseguia fazer isso de uma maneira muito mais eficiente do que eu consigo agora. Nessa altura nós tínhamos um diazinho que era as massagens à noite, em que todos nós fazíamos massagem uns aos outros, tínhamos o dia de jogar as cartas, só que eles agora estão a entrar na adolescência e o desafio ainda é maior, porque quando eles são pequenos nós facilmente arranjamos atividades para eles e englobamos a família toda e não é seca, não é aborrecido. Agora já começa a haver esse problema e se não somos muito chatos, mãe, tu és tão chata, sempre a falar na mesma coisa, eu até nem jogo nada, até nem tenho tempo no computador, nem no telemóvel, pronto, mas esse é o maior desafio que nós temos de certeza absoluta e nós, embora tenhamos cálculos horários para isso tudo, já tentamos 50 mil métodos, mas nada. Por isso, se alguém souber de algum método que realmente funcione com adolescentes, eu agradeço. Pode mandar para a Teresa, que eu agradeço, porque eu já tentei muita coisa e ainda não consegui consistência. Às vezes funciona durante uma semana, 2. Agora, consistência é difícil. Andreia, tu estavas a falar de expressar os talentos, de acalmar, e eu sei que tu tens também ainda outra paixão, que é desenhar e pintar. Aliás, ainda me lembro de várias peças tuas nas paredes de tua casa. Como é que o que é que tu expressas nas tuas produções? Eu, para mim, sempre foi desenhar e pintar, acaba por ser também uma evasão. É o meu momento em que nada, ou seja, é uma meditação. Eu acho que todas as pessoas que gostam da parte artística utilizam-na como ferramenta de meditação. E porquê? Porque nós saímos daquele ramo do nosso cérebro e conseguimos nos concentrar numa coisa só. O que isto é muito difícil. Há um livro que fala sobre yoga e que diz que quando surgiu o yoga foi por causa disso, porque queriam encontrar uma ferramenta que nos ajudasse a fazer só uma coisa. Porque fazer muitas coisas toda a gente faz. Agora, nós nos concentrarmos só numa coisa era muito difícil. E essa coisa era respirar. Por isso, o mais importante seja e saindo um bocadinho dos desenhos, mas eu já volto aos desenhos, mas acho que isso também é um bocadinho importante. O mais importante, e as pessoas acham assim, meditar é tão difícil, não sei o quê. Meditar não é difícil, porque nós todos respiramos. E basta nós pararmos um bocadinho, sentarmos, relaxarmos um bocadinho a nossa mente e respirar. É o suficiente.
E nós muitas das vezes não estamos atentos à nossa respiração, porque a nossa respiração diz o nosso estado emocional. Se nós estivermos muito ansiosos, muito nervosos, a nossa respiração vai ter uma cadência muito mais acelerada, assim como a nossa mente, como tudo, ou seja, em uníssono. Quando nós conseguimos acalmar a nossa respiração, conseguimos acalmar a nossa mente. Nós até podemos ter a mente a passear, seja por onde ela for. E isso também já tínhamos conversado. Basta é nós não focarmos a nossa atenção nas distrações. Deixarmos elas irem. Elas aparecem, vão aparecer. Isso quem diz que tem a mente vazia é impossível. Ainda mais no Ocidente. No Oriente até eles podem terem assim alguns momentos de mente vazia. Mas nós no Ocidente nós temos muito pouco tempo de mente vazia. Por isso a única... isso já é muito bom. É nós apenas não focarmos a nossa atenção nas distrações. Deixarmos elas aparecerem e vão-se embora. Porque isso já transmite muito mais calma, deixa-nos um espaço mental muito maior. Se estivermos a lavar a louça, é só estarmos ali a lavar a louça. Isso e não estar a pensar o que é que nós vamos fazer a seguir, exatamente. Não é? Mas o mindfulness a meditação vai beber também a uma das técnicas que é o mindfulness, não é? E que é aquela que é mais adotada aqui no Ocidente. Porque há técnicas muito mais complicadas ou complexas que nós não conseguimos adotá-las aqui. Mas o desenho é uma paixão e as paixões não se explicam. A gente vive, exatamente. Seja ela a dança, seja ela o desenho, seja ela... E a paixão que eu tenho pela ilustração infantil também é porque eu gosto imenso de desenho. E eu quando compro um livro não é só pela história, eu compro o livro também muitas das vezes pelas ilustrações. Nós agora já conseguimos, isso é uma coisa muito que temos ganho nos últimos tempos, que é, os livros agora vêm com o nome do ilustrador. E antigamente não aparecia só o nome do escritor. E aparecia lá autor, como autor. E isto, nós hoje em dia já temos isto bem feito, definido. Que é, existe o escritor da história e existe o ilustrador. Que é outro criativo. Os dois são contadores de história. Pois. Um conta histórias escritas, outro conta histórias visuais. E os dois precisam de casar essas duas histórias para que o livro seja maravilhoso. Pronto. Querida Andreia, falta-nos só um minutinho para terminarmos o nosso programa e eu agradeço do fundo do coração, nós ficávamos aqui a conversar muito mais tempo, sem dúvida nenhuma. E ficam aqui muitas dicas, ficam aqui muitas deixas fantásticas. Agradeço-te profundamente teres estado connosco, agradeço a todos os ouvintes e a todos que ainda vão continuar a estar connosco. Despeço-me até 2 a 8 dias com mais um convidado ou uma convidada que depois será publicitado já lá só mais para o fim da semana. Obrigada por... Terezinha, como nós nos cumprimentamos no yoga, Namastê. Namastê, gratidão pela tua presença. Obrigada, Teresa, obrigada. Obrigada, caros ouvintes.